A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, lá no versículo 62, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, Jesus ele deixa bem específico: uma vez que me aceitou como o único Salvador, não olhe para trás. Colocou a mão no arado, não retroceda. Ele fala: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto do reino de Deus. Quer dizer, se você colocou a mão no arado, quer dizer, se você está vivendo as coisas de Deus, se você está fazendo o ID, se você está lutando contra o plano espiritual maligno, se você está fazendo coisas que Deus manda fazer, não tem o porquê você ficar olhando para o passado. Então, se Deus prometeu para você que Ele vai fazer certas coisas na sua vida, Ele lança promessa na sua história, você aceita e você começa a caminhar com Jesus, não faz sentido algum você ficar grudado no teu passado. O passado ele se torna perigoso, por quê? Porque quando você retrocede, você está trazendo toda a maldição que existia lá atrás de novo para a sua vida. Quando você começa a olhar para trás, você não consegue avançar para as coisas que Deus tem para você no futuro e você não consegue contemplar o teu presente. Então, todas as vezes que você tenta retroceder para se encaixar num passado ao qual você não cabe mais, porque Deus já te libertou, Deus já mudou sua concepção de pensamento, Deus já te libertou de muitas amarras. Então, tem pontos na sua vida que os demônios não vão conseguir te dominar mais. Porque ele chegou com a libertação, aquilo ali não se torna mais um ponto vulnerável, né? Aonde os demônios chegam, trabalham, te seguram, te escravizam. Ele já fez uma mudança geral na sua história. E aí você fica querendo retroceder, querer viver coisas do seu passado, ao qual você não se encaixa mais. Então tem coisas que se você tentar voltar, não vai fazer o mínimo sentido. Tem pessoas que se você sentar e colocar numa mesa redonda, por exemplo, e você for conversar com essas pessoas, não vai fazer sentido algum para você mais. Por que não vai fazer sentido algum? Porque você não se encaixa mais nos padrões e na ideologia dessas pessoas. Você já evoluiu. Jesus já chegou e já te libertou. Por isso que tem ambientes que você não se enquadra mais. Tem pessoas aqui que você estava questionando com Deus. Senhor, tem lugares que eu vou que eu não me sinto bem. Tem pessoas que eu não consigo mais ter aquele relacionamento. Será que eu estou julgando? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que tem alguma obra de macumbaria nisso? Será que... O que está acontecendo que eu não estou entendendo? É exatamente isso. Você não se encaixa mais dentro da ideologia dessas pessoas. Então não adianta você forçar determinados relacionamentos, forçar determinados lugares, porque nós não nos encaixamos mais nesses lugares. Porque houve uma libertação. E essas pessoas que não tiveram libertação continuam com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, acreditando sempre nas mesmas coisas. Uma coisa que nós precisamos caminhar, irmãos, e entender é o seguinte: o nosso corpo envelhece, o nosso espírito não. Você pode ver que tem pessoas que têm um corpo já envelhecido com a idade, com o passar do tempo, mas o espírito é infantil. São pessoas inconsequentes, têm as mesmas atitudes infantis de quando tinha lá 18, 19 anos, as mesmas bobagens de quando tinha 15. Porque o nosso corpo ele envelhece, mas o espírito não envelhece. E a pessoa fica estagnada numa determinada década que ela viveu lá atrás. Ela sentiu segurança, prazer, felicidade naquela época ali. Então ela fica estagnada naquele passado e é difícil ela avançar. Ela não quer crescer, ela quer continuar ali. É a síndrome do Peter Pan. Ela quer continuar infantil daquele jeito, vivendo aquelas coisas. Ela se sente segura ali, vivendo aquela situação. E o corpo dela vai envelhecendo e o espírito fica estagnado no tempo. Então nós temos que ter essa concepção de que é perigoso você ficar olhando para trás. O que passou, passou, você tem que esquecer. O demônio ele é acusador. Quando você teve várias falhas e você passou por várias situações no seu passado, ele fica acusando você do passado. E o que você tem que fazer? Você tem que buscar e caminhar sempre com Deus e olhar para frente.
Porque o que pertence a você agora é o seu presente. E do seu futuro Deus já está cuidando. Então a gente fica estagnado no passado, atrapalha todos os projetos que Deus tem para nossa história. Até porque para você viver o que Deus tem para você viver, o que Jesus tem para te entregar, precisa existir uma evolução. Tem que ter um trabalhar de Deus de dentro para fora conosco, senão a gente não consegue viver os projetos de Deus. Você não pode continuar com as infantilidades, com as inseguranças, com os medos que você carregava lá atrás. Você tem que evoluir com Deus para que Ele possa colocar esses projetos nas suas mãos. Quando você ora querendo libertação, você chega para Deus e fala assim: Senhor, se é para trazer, que o Senhor traga liberto, traga transformado. Então Deus tem que entrar naquela vida e fazer toda essa evolução que está sendo feita na sua vida, para que haja um comum acordo, para que vocês andem como uma carne só aos olhos do Senhor. Para que haja essa libertação, Deus precisa de um tempo para trabalhar. Não dá para mudar essa concepção na pessoa, mudar as ideologias da pessoa de um dia para o outro. A pessoa tem que dar legalidade para Jesus fazer isso. Porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Por isso que nós temos esse livre-arbítrio. Ou você vai pelo lado do mal, ou você vai do lado do bem. Ou você escolhe seguir o que Jesus te fala, ou você fica ali estagnado com aquilo que Satanás te dá, te mostra, te ensina. Então nós precisamos ter sempre essa convicção de que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas, e tudo aquilo que Ele faz, por mais doloroso que seja o processo, Ele tem grandes propósitos por trás disso. Qual que é o propósito de Deus colocar você muitas vezes dentro de um cativeiro ou permitir que você fique num deserto? É justamente para saber o que tem dentro do seu coração. Que na verdade Deus já sabe, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Nós é que não sabemos o quão nós estamos contaminados. Nós não sabemos o quão nós estamos, fragilizados diante de determinadas coisas, que se nós mudarmos, essa fragilidade some. Quando nós mudamos, a força de Deus vem para nós. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa vida muda. Quando nós aceitamos determinadas coisas na nossa história e dispensamos outras coisas, vai existir uma mudança no nosso cenário, porque nós vamos mudar e muitas coisas nós não vamos aceitar mais. Então Deus precisa de um tempo para trabalhar você, trabalhar a pessoa que tem que vir para a sua vida. Deus tem que trabalhar todo um cenário. Então quando Deus fala para você assim, olha, estou libertando, estou fazendo, tem um pouco de paciência, você tem que esperar, porque o tempo de Deus ele é perfeito. Se você pegar essa pessoa e trouxer ela para a sua vida antes do tempo, vai haver conflito de ideias. Quando você for conversar com essa pessoa, se você estiver mais evoluído espiritualmente, não vai se encaixar. Tem coisas que você não terá suporte nem paciência para suportar. E Deus precisa trabalhar em você, principalmente a paciência. Não existe ninguém perfeito, ninguém vem pronto. Você vai ter que ceder, a outra parte tem que ceder. O amor tem que estar acima de tudo, porque o amor tudo suporta, tudo tolera. E se você não tiver com esse amor dentro de você, que seria um amor próprio, por exemplo, que você tem que ter ele em primeiro lugar, você tem que amar a Deus em primeiro lugar, amar a justiça de Deus, ser justo. E dentro dessa justiça de Deus e o fato de você ser justo, você tem que ter amor próprio, porque se você tem que ser justo, então você tem que se amar. Como que você vai amar alguém se você não tem amor próprio? Então Deus precisa trabalhar todos esses pontos dentro de nós. Isso tudo requer tempo, requer a nossa disponibilidade, é doloroso. Deus vai mexer no seu passado, Deus vai mexer em lembranças. Deus vai mexer em traumas. Deus vai fazer muitas coisas com você durante o processo que você está vivendo, que vai ser doloroso, que vai ser difícil. E todo mundo que passa por esse processo da metanoia com Deus sabe que é um processo que tem que ser de uma forma solitária. Não dá para você passar, em conjunto, não dá para você passar numa comunidade, não tem como. É coisas que só Deus pode trabalhar dentro de você. Ele pode te deixar num cenário difícil, com pessoas difíceis do lado. O que Deus está querendo com você diante das pessoas difíceis que Ele está deixando do seu lado? Desenvolver determinadas virtudes que até então você desconhece que você tem, que não foram desenvolvidas em você. Então, às vezes, você tem uma pessoa difícil do seu lado, que é para Deus desenvolver paciência, amor, solidariedade, compaixão. Então, Deus vai permitindo várias situações complicadas na nossa vida para que a gente, dentro daquilo ali, ou daquela ferramenta de tortura que está do nosso lado, seja
um degrau de evolução para nós. E muitas vezes nós não entendemos. Por isso que nós passamos por situações frustrantes, difíceis. Deus permite que Satanás muitas vezes se anda no nosso território, traga coisas complicadas para a gente conviver. Por quê? Porque Ele quer que a gente se torne pessoas melhores. Nós temos que nos amadurecer. Você vai falar assim, Délia, isso não condiz com a Bíblia. Condiz sim. Se você pegar a história de Moisés, por exemplo, você vai entender o que Deus fez com Moisés. Irmãos, aquele povo egito, o povo, os egípcios daquela época não eram fáceis, era um povo cruel, um povo ruim. Tudo que eles tinham ali era a base de escravidão. Então a comida que chegava ali na mesa deles era de um povo escravo. Todo o serviço que tinha na casa era de um povo escravo, que era o povo de Deus que estava ali. Eram os hebreus que estavam ali servindo aquele povo. Então era tudo a base da escravidão, era um povo difícil de lidar, um povo ruim, um povo que se sentia superior a outras raças. Existia todo um preconceito, existia um racismo ali. E o povo de Deus era o povo que levou a pior na história, porque eles eram os escravos daquele lugar. E o que Deus faz? Coloca Moisés numa situação dessa, pois ele dentro do palácio, ele viveu ali no meio do povo, usufruiu de tudo que era bom. Mas ele sentiu também o outro lado ruim desse povo. Ele viu o lado bom, porque Deus precisava mostrar para ele como que era a administração daquele lugar. Deus precisava infiltrar, protegê-lo, porque o faraó da época queria matar todas as crianças. Então, o que ele fez? Ele colocou dentro do território do inimigo o povo dele. O libertador do povo dele, que era Moisés. Colocou lá dentro do palácio. Olha como que Deus trabalha. E tem hora que a gente não entende o cenário e a gente fica questionando com Deus o que Deus está fazendo. E Deus é extremamente inteligente. Supera qualquer inteligência humana. Por mais que tenha uma inteligência que o homem considera como, nossa, é o maior cérebro que já existiu na história, foi Deus que criou. E o Criador está acima da criação. Então Deus é inteligentíssimo. Então ele coloca o libertador do povo dele dentro do palácio, no meio do inimigo. E põe o inimigo para trabalhar para ele. E faz com que o inimigo cuide de Moisés. Então Moisés cresceu dentro de uma segurança, no meio ali do povo inimigo, aprendendo como que é a administração, até a hora que Deus permitiu ali, aquele momento ali que ele mata um dos soldados egípcios, aí ele começa a ser caçado pelos egípcios por causa disso, por causa do assassinato que ele cometeu. Ele contrariou uma regra ali, ele não podia ter matado um dos. E aí ele tem que sair fugido para o deserto e ficar lá escondido, que era outro preparo de Deus. Ele precisava ficar ali naquele momento, aprender a viver no deserto. Tanto que ele casa com uma mulher etíope que está ali no deserto, está acostumada a conviver com aquilo ali, porque é difícil. Então ele aprende, dentro de tudo que acontece ali, é Deus preparando ele para a libertação do povo, porque o povo ia ficar ali um tempão no deserto. E ele precisava de um líder à altura, que era o homem mais obediente que tinha naquela época, era o homem mais humilde que tinha, era Moisés. Então Deus faz todo esse tratar com a gente de dentro para fora. Deus faz um tratar tão profundo com Moisés que faz com que Moisés resgate dentro dele a raiz de onde ele veio, de onde ele nasceu. Faz ele se inclinar para o povo, porque ele cresceu dentro de um palácio cheio de regalias, no meio de uma riqueza muito grande. Mas Deus faz com que ele volte e que ele venha entender a raiz de onde ele veio. E o sofrimento que o povo dele estava passando na época, que foi quando ele mata aquele soldado, porque aquele soldado lá estava maltratando um dos povos, um dos membros, né, do povo hebreu, e ele fica indignado ali, e ele vai lá e acaba matando aquele soldado para defender aquele descendente dele. Então Deus faz esse trabalhar com a gente de dentro para fora. E nós precisamos confiar no trabalhar de Deus. E ficar grudado no passado, irmãos, é um perigo. Se Moisés tivesse ficado grudado no passado, ele não teria avançado, não teria cumprido a promessa que Deus tinha feito àquele povo, porque ele levantou aquele líder, que era Moisés. E Moisés foi treinado por Deus, foi cuidado por Deus, foi zelado por Deus, para que ele chegasse no final do propósito. Então tem situações que você está vivendo que você não entende. Tem situações que você está passando que você fala assim, Senhor,
Se o Senhor tivesse feito diferente, eu não teria sofrido tanto. Se o Senhor não tivesse permitido tal coisa na minha vida, eu estaria agora numa situação melhor. Porém, o que que acontece? Você precisava passar por esse processo para que você viesse evoluir. Tem hora que Deus permite, irmãos, que a gente experimente daquilo que é ruim, para nós podermos entender o que é bom. Porque se você não tiver uma concepção do que é ruim, como que você vai saber o que é bom? Para que você venha dar valor àquilo que é bom, muitas vezes ele faz com que você passe por situações ruins, para que você venha entender que aquilo que é ruim não vale a pena entrar na sua vida. Você tem que aprender com os erros, você não pode ficar errando toda hora, que já é burrice você ficar sempre no mesmo ciclo, fazendo sempre as mesmas coisas. Você sabe que aquilo ali queima, para que você vai colocar a mão ali? Você sabe que aquilo ali vai te dar uma bolha enorme, vai deixar mancha na sua pele, vai arder, vai latejar, vai tirar a tua paz, vai estragar seu dia. Para que você vai ficar mexendo naquilo de novo? Então a gente ficar grudado no passado, irmãos, é um perigo, porque isso traz um retrocesso muito grande. E mesmo que você queira voltar para determinadas situações, e você queira viver tudo aquilo de novo, você não vai se encaixar. Não tem como. Por isso que Jesus fala aqui, é melhor não colocou a mão no arado, não olha para trás. Que não vai ser digno do reino de Deus. Olha a profundidade dessa palavra. Tem pessoas que aceitam Jesus como único salvador da boca para fora. Era melhor nunca ter aceitado, irmãos. Era melhor ter ficado no pecado e ter ficado no mundo. Porque para aceitar Jesus como único salvador, começar a colocar a mão no arado e depois ficar olhando para trás, ficar tendo saudade da vida que tinha antes, ao invés de colocar Jesus como foco, era melhor não ter aceitado Jesus como único salvador. Foi a maior besteira que a pessoa fez na vida, foi essa. Jamais deveria ter aceitado. Deveria ter ficado no mundo. No mundo. Por isso que nós não podemos nunca forçar ninguém a aceitar Jesus como único salvador. Eu jamais faço isso com as minhas filhas. Jamais. Entreguei nas mãos de Deus no momento certo. Se quiser, vai e aceita Jesus. A mais nova aceitou Jesus como único salvador, mas é Deus que está trabalhando, é Deus que está tomando conta. Não forço nada, nenhuma e nem outra. Nunca forcei. Porque você forçar é a pior coisa que existe. Você pode ensinar o caminho, mas forçar não. Porque nós não sabemos como que a outra pessoa vai ser diante do Senhor. E às vezes você força uma situação, não é o tempo da pessoa, a pessoa começa a fazer um monte de bobagem e isso tem preço. Isso vai trazer peso para a vida dela. E nós não podemos agir desse jeito. Então nós temos que caminhar com o Senhor dentro do nosso livre-arbítrio, no nosso tempo, fazer as coisas de acordo, entender que tudo que Ele ensina para a gente tem um fundamento, tem um propósito, tem algo maior por trás. E confiar e saber que dentro do projeto de Deus nós vamos ter grandes vitórias. Então tem pessoas aqui que você estava perguntando para Deus, Senhor, o que eu faço? Eu volto para o meu passado? Deus está mandando falar para você. Você não vai tomar atitude nenhuma, você não vai voltar para o teu passado. Deus está trabalhando no teu presente e já está cuidando do teu futuro. Tem pessoas aqui que você já tem confirmação de que Deus vai trazer algo do seu passado para viver o seu agora. Só que isso vai vir no tempo de Deus e Deus está trabalhando para que venha e venha de uma forma transformada e liberta, porque Deus não vai te entregar nada de qualquer jeito. Isso não acontecerá na sua história. Deus não vai te entregar nada de qualquer jeito. Então nós temos que ter paciência para esperar. Nós temos que ter paciência e confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que vai dar tudo certo no final. Então confia no que Deus está te entregando agora em termos de palavra, de libertação e de salvação, porque Ele manda dizer para você, eu estou fazendo coisas novas e eu não quero que você fique olhando para trás. Uma vez que você colocou a mão no arado, não tem o porquê você ficar olhando para trás. Você tem que continuar confiando em Jesus. Você tem que olhar para frente. O propósito que você tem que ter com Deus é para frente, para que você seja digno do reino de Deus. Para que você venha comer do melhor dessa terra. Tem situações, irmãos, que se você forçar, você vai sentar para conversar e dialogar com alguém, você vai ver que as suas ideias não encaixam mais.
Você já evoluiu espiritualmente. Não vai conseguir ter um acordo dentro de um diálogo. Não vai conseguir avançar. Não vai conseguir seguir em frente. Por que você não vai conseguir seguir em frente? Porque você tem uma concepção de vida e a pessoa tem outra concepção de vida. Então essas coisas não se encaixam. Não se encaixam. Por que Deus fala, não se precipite, eu não tenho julgo desigual para você? Porque dentro de um julgo desigual acontece isso. A pessoa quer ir para a direita se você quer seguir um caminho reto. A pessoa quer ir para a esquerda e você continua no caminho reto. Não tem diálogo, não tem comum acordo, começa a vir um levante. Começa a trazer para sua vida uma guerra, uma competição desnecessária. E Deus não tem isso para nós. Então nós precisamos sempre acalmar e confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. E que tudo aquilo que Ele faz dentro da nossa história é perfeito, por mais que a gente não entenda. Então o que Deus tem para você agora é um caminho de vitória. O que Deus tem para você agora é coisa nova. Então Ele manda falar para você, tudo aquilo que eu te prometi lá atrás está de pé. Tudo aquilo que eu falei que ia fazer, eu estou fazendo. Tudo que eu falei que eu ia te entregar e dentro de uma perfeição eu ia trazer para sua história, dentro de um detalhe eu estou fazendo, para que você venha ter um cenário abençoado. Para que tudo aquilo que foi falado e prometido para você, você venha viver. Mas atropelar, ficar grudado no passado, achar que Deus não vai fazer, querer destruir as coisas que Deus está fazendo, tomando atitudes precipitadas, isso tudo é muito perigoso. E nós não podemos agir dessa forma. O que Deus quer que você faça agora é que você confie no que Ele está fazendo. Então não tome nenhuma atitude precipitada, por mais que os demônios estejam te pressionando para que você venha voltar para o passado, para que você venha viver coisas do passado, porque já ficou obsoleto o que está lá atrás. Tem pessoas aqui que Deus manda dizer para você, eu vou trocar o seu tratamento. Eu vou te dar condições novas. Eu vou trazer profissionais novos para cuidar de você. Eu não quero que você retroceda no seu processo, porque o que ficou lá atrás, o que tinha que ser feito, já foi feito até aqui. Já ficou obsoleto. Não cabe mais no que eu estou fazendo nessa história. Não cabe mais no que eu vou fazer e te entregar nesse futuro que já está próximo. Então eu preciso trocar, eu preciso trazer mudança para o seu cenário. Eu preciso modificar algumas coisas no seu cenário. Eu preciso fazer com que você caminhe de uma forma diferente, porque o que está vindo para você agora é novidade. São coisas boas. O que Deus está trazendo para você agora é uma atualidade dentro de um contexto que você já está lutando já faz muito tempo. Você vai falar assim dela, mas eu estou lutando pela minha vida amorosa. Dentro de um contexto novo, você vai viver isso. Dentro de um contexto velho, Deus não tem isso para você mais. Porque o nosso Deus, ele é futurista. Quem gosta de passado aí, quem gosta de coisa velha, é Satanás. Então, o contexto é o mesmo. Deus vai fazer, Deus vai restaurar, Deus vai fazer o casamento, Deus vai fazer a união, Deus está preparando já esse encontro, Deus vai entrar para trazer mudanças dentro do contexto de Deus de uma forma futurista. Com coisas novas, uma nova estrutura. Porque a cabeça da pessoa não está mais a mesma. Porque para poder chegar no seu nível espiritual, Deus teve que tratar com outra parte. Não tem como a pessoa chegar para ter um relacionamento com você com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes, com as mesmas manias. Sabe aquelas fotos com um copinho de cerveja que você vê na internet? Que você vê nas redes sociais? Que eles acham chique, né? Eu acho extremamente brega isso, irmãos. Mas toda hora que tira foto com um copinho de cerveja na mão. Eles acham o máximo isso. O que acontece com isso? É uma brecha aberta para os demônios virem e tomarem conta. É o portal aberto. Todas as vezes que você toma uma bebida alcoólica, você abre um portal na sua vida. Tenha consciência disso. Não existe beber socialmente quem tem uma vida com Deus. Isso daí é coisa de sociedade. Então, você tem questionado com Deus, Senhor, sabe, é julgo desigual. Eu estou no posicionamento com o Senhor e a pessoa vive outra realidade. Aí você abre aquelas fotos na internet e você vê aquilo e você fala, nossa, que triste. Toda hora que abre, está com um copo de cerveja na mão.
Parece um alcoólatra, né? Que na verdade às vezes consciente ou inconscientemente. Pessoa que tem o hábito de beber frequentemente, mesmo que seja na sociedade, que seja dentro de um contexto, né, social, é um nível de alcoolismo que a pessoa tem. Toda festa, todo lugar que vai, se reuniu com alguém, sentou na mesa do sofá para conversar com alguém, tem que estar com uma lata de cerveja na mão. Só que Deus manda dizer para você, eu estou trabalhando em todos esses detalhes que te incomodam. Quando você abrir agora as redes sociais da pessoa, você não vai ver a pessoa mais com esses copinhos de cerveja na mão, com essas bebidas alcoólicas. Isso não vai existir. Por isso que o processo muitas vezes demora, irmãos. E às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Então, o nível social que a pessoa tinha, ela não passará a ter mais. O que Deus tem para essa pessoa é uma libertação. Não é nada assim, sabe, de momento. Ai, agora parou de beber tantos dias e daqui a pouco volta a beber. Ai, daqui a pouco parou de frequentar determinados lugares, daqui a pouco vai voltar a frequentar. Não, o que Deus está fazendo é definitivo. Ou Deus te entrega alguém liberto e traz uma transformação definitiva para a sua vida, ou Deus não faz. Quem faz as coisas meia boca é Satanás. Deus não quer troca de demônio quando você estiver na intimidade com essa pessoa. Deus não quer que você caminhe com uma pessoa que tem uma legião de demônios junto com ela, que são 6.000 demônios, azucrinando você, sabe? Te confrontando o tempo todo, colocando em xeque a sua fé o tempo todo, porque é assim que eles fazem. Eles usam a pessoa como ferramenta de tortura e ficam o tempo todo usando isso contra nós. Por isso que Deus deixa você recluso muitas vezes. Como é que você vai andar num ambiente onde pessoas são dominadas por demônios e coloca em xeque a sua fé o tempo todo? Deus sabe do seu limite. Deus sabe que a sua carne é fraca. Deus conhece a sua pequenez. Então Ele protege você até você chegar num nível espiritual maior. Até você ter uma consciência espiritual maior, para que Ele possa também libertar a outra parte e haver essa junção. Haver essa união de propósito, que é só Ele que pode fazer. Então Deus manda dizer para você, sabe essas fotos que estão te incomodando? Sabe essas fotos que você vê aí com um copinho de cerveja na mão? Esses status que te irritam, que te entristecem ao mesmo tempo, você não verá isso mais, porque o que Deus está fazendo é profundo. O que Deus está trazendo para sua história agora é algo transformado e liberto. E você precisa crer nisso. Confiar no agir de Deus. Porque, irmãos, uma pessoa que está num jugo desigual, uma pessoa que vive uma desigualdade dessa, ou uma pessoa que vem para sua vida que não está 100% liberto, ela entra na sua história, ela atrapalha todas as outras áreas da sua vida. Ela te deixa sem saúde, porque você se desgasta emocionalmente, atrapalha a tua vida financeira, traz uma confusão. Os demônios que estão com ela vieram para matar e roubar e destruir. E através da vida de uma pessoa, às vezes destrói uma família inteira. Então, o que Deus quer que você faça é que você acalme teu coração. E Ele manda dizer para você, eu vou realizar os teus sonhos, eu vou realizar os propósitos. Eu estou chegando para fazer algo muito além do que você possa imaginar. Eu tenho uma felicidade. O que eu tenho para você é definitivo. O que eu estou trazendo para sua vida é para agregar. Você vai ser amado e amada como você nunca foi. Você vai ser valorizado e valorizada como você nunca foi. Deus está apresentando os teus valores. Dentro da simplicidade de Jesus, muitas coisas grandiosas vão acontecer. Vai ser tudo suave. Quem trabalha com agressividade, quem trabalha na base da forçação, quem trabalha assim na base da manipulação são os demônios. Deus não trabalha desse jeito. Então Deus manda você acalmar, porque tudo aquilo que te incomoda na outra pessoa, que você tem apresentado para Deus, Deus já está tirando. Deus já está libertando. Por isso que tem gasto um pouco mais de tempo. Tem coisas que já era para estar na sua mão, na verdade. Mas houve tanto impedimento, porque tem tanta gente para influenciar para o mal, que gente para levar para o bem, irmãos, não existe. São raros. Se não é Deus levantar o teu povo para influenciar alguém a vir para o bem, ensinar o caminho reto, as pessoas ficam só perdidas, porque o que só tem é gente para levar para o caminho errado. O que mais tem são pessoas para instigar você a entrar num caminho sem volta, a cair num buraco para nunca mais sair. Isso é o que mais tem. Mas Deus faz o contrário.
Deus levanta o povo dele, que seja em oração, que seja através de uma pregação, através de um conselho, que seja às vezes através de uma palavra amiga. Deus levanta o povo dele para orientar aquele que está perdido. Então Deus manda dizer para você, não tem uma oração sua que foi jogada no lixo. Já recolhi todas as suas orações, sei que seu coração está apertado, sei que você está cansado de esperar, que você está fadigado, que tem hora que você acha que nada vai acontecer, que Deus não vai chegar nesse cenário, que não vai haver mudança, só que tudo isso que você acha que não vai acontecer já está acontecendo. O que Deus não quer é que você fique grudado no teu passado. Esqueceis as coisas velhas, porque eis que farei as coisas novas. Esquece o que se passou, que está chegando coisa nova para você. O que Deus está trazendo para você agora é novo, é renovo. E você precisa crer nessa palavra. E confiar no agir de Deus. Então, tudo aquilo que você achou que não estava acontecendo, tudo aquilo que você achou que não estava dentro de um propósito de Deus, está no propósito de Deus. Porque você andou vendo fotos, você andou vendo status, você andou vendo páginas, e você não gostou do que você viu. E você viu aquilo que é seu grudado num passado. Só que Deus manda dizer para você, o defunto também não tem foto? Tem gente que não guarda foto de defunto? Tem gente aqui que já entendeu a história. Você já está entendendo o que Deus está te falando. Você já está entendendo o mistério do que Deus está te entregando. Então não se abale por nada disso. Porque Deus manda dizer para você, vai mudar tudo. Vai mudar status de rede social, vai mudar as configurações, tem coisa que você nunca mais vai ver, vai mudar postura. Você nunca mais vai ver foto com os mesmos comportamentos, porque não vai existir isso. Deus não vai entregar nada que te traga sofrimento. Deus não vai entregar nada para você que traga para você dores. O que Deus vai trazer para a sua vida é um renovo. É algo que você nunca viveu, que a outra pessoa também nunca viveu. Vai ser novidade para ambas as partes. Mas vai ser com consentimento de Deus. Vai ser dentro do propósito de Deus. Vai ser dentro de tudo aquilo que Deus tem feito. E você precisa crer nessa palavra. Então, ficar grudado no passado, irmãos, é um perigo. Esquece o seu passado. Você não se encaixa mais no seu passado. Você já evoluiu. E você tem que deixar tudo isso daí nas mãos de Deus. Que é Deus que vai fazer para você e por você o melhor. E acalma. Deus tem falado com algumas pessoas aqui em termos de tratamento. Deus manda dizer para você, eu estou tratando você, eu estou cuidando de você, eu preciso tratar você para que haja essa união, para que tudo se resolva. Tem pessoas aqui que está precisando de tratamento médico. Você está fazendo tratamento físico médico. E Deus manda dizer para você, eu estou cuidando de você. Daqui a pouco você vai estar livre desses tratamentos e aí eu vou concluir aquilo que eu prometi você para concluir. Que eu prometi para você que eu ia fazer. Deus não vai te entregar nada incompleto e Deus não vai fazer nada com você fragilizado. Seja emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente. Porque você tem questionado com Deus que você está com medo que aconteça qualquer situação diante da fragilidade física que você se encontra. Só que Deus manda dizer para você, vou mudar o tratamento, tudo que você viveu lá atrás ficou lá atrás, vou trazer coisas novas, já ficou obsoleto, vou te dar condições para que haja a conclusão desse projeto na sua vida. Então Deus não vai te entregar nada se você está fragilizado e fragilizada. Ele vai fortalecer você primeiro. Então acalma, porque tudo que está acontecendo, até dentro das decepções que houve, até dentro de algumas dores que você viveu, Deus manda dizer para você, vai ser dentro desse contexto aí mesmo, improvável aos teus olhos, de sofrimento, de muita mágoa, que eu vou chegar e vou trazer para a sua vida a conclusão de um projeto que eu já falei que ia fazer para você no passado. Então, tudo isso daí que está acontecendo, que aconteceu, que abalou, que fragilizou, faz parte do processo. Vai ser dentro dessa condição aí. Deus tem união e uma união fortificada dentro das coisas que já ocorreram. Então, isso daí vai funcionar como um alicerce. Agora você não está entendendo nada, daqui a pouco você vai entender. Tem hora que nem eu entendo o que eu estou passando, porque eu não sei o que os irmãos vivem.
Então Deus manda falar e eu vou falando. Então cada um aí vai conseguir ver que a palavra se encaixa de uma certa forma na história. O que você não está entendendo agora, daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco Deus vai fazer você entender o que Ele está te entregando agora. O que você tem que fazer agora é só confiar em Deus. Não tem nada fora do lugar, não tem nada errado. Prepare o teu coração. Eis que Deus está fazendo coisas novas. Eis que farei você muito feliz. Eis que farei você viver a promessa. É o que está chegando para sua vida e você precisa confiar. Então esquece o passado. Perigoso ficar lá atrás, irmãos. Você quer ficar vulnerável para o inferno? Volta para o seu passado. Você quer ficar vulnerável a ser a velha criatura que você era? Volta para o teu passado. Você quer se tornar um alvo fácil para Satanás? Fica grudado no teu passado. Agora, se você quer avançar com Deus, viva o teu presente, que Deus já preparou o seu futuro. Viva o agora, continue sonhando, continue crendo, porque Deus é contigo. Então, guarda essa profecia, guarda essa promessa no seu coração. Toma posse dessa profecia. Confia, porque o tempo novo na sua vida é chegado. O tempo de você viver promessa é chegado. Você já está dentro desse tempo. O que Deus não quer que você faça agora é que você haja de uma forma inconsequente, precipitada, que você volte para o teu passado. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você avance. E você precisa confiar em Deus. Tá? Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, por nos conduzir diante da caminhada. Que o Senhor não venha jamais deixar o teu povo tropeçar, meu Pai. Que o Senhor não venha deixar o passado ter peso, mas que o passado tenha servido apenas como lição de vida. Se foram coisas boas, como lembranças. Nada mais que isso. Mas que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente venha viver um presente abençoado, para que a gente possa avançar para um futuro extraordinário que o Senhor já escreveu para nós. Nós agradecemos por todos os conselhos, Pai, por todos os caminhos, pelo Senhor ser lâmpada para os nossos pés. E que o Senhor venha nos abençoar, Pai, para que o teu nome seja glorificado na nossa história e nós já agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, descansa em Deus e Deus manda dizer para você, você vai viver coisas novas. O que eu tenho para você agora está no seu futuro. E já está chegando, você já está num tempo novo. Agora é o momento de você colher tudo aquilo que você plantou em lágrimas. E Deus não quer de forma alguma que você volte para um passado que só te trouxe sofrimento e dor. E tem gente aqui que vai falar assim dela, mas eu vivi um passado tão maravilhoso que eu não consigo esquecer. Mas você não tem noção da maravilha que Deus está trazendo para o teu futuro. E você precisa crer, porque a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira e você precisa avançar para o seu futuro com essa convicção e exercer a tua fé. Deus não é homem para que minta, irmãos, nem homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele está fazendo. Se Deus está falando para você que agora, está acontecendo. No plano espiritual já está acontecendo tudo. Você que precisa se atentar ao que Deus está fazendo. Ah, não, se Deus está falando, então eu vou tomar posse da palavra. Está acontecendo, então eu já me posicionei. Então, Senhor, traga o que o Senhor tem para trazer para mim por esses dias, para o meu futuro, porque eu quero viver o agora. Eu vou esquecer o meu passado. Porque é assim que Deus vai fazer na sua história. Avançar você para um futuro glorioso. Que daqui a pouco você vai agradecer. Então não lamente mais nada porque Deus está trabalhando na sua vida sentimental. Não lamente mais nada porque a pessoa está extremamente mudada. O coração está cheio de amor e por você. Deus já trabalhou profundamente aquela vida, através das tuas orações. Você está achando que nada está acontecendo e tudo está acontecendo. É porque você não está vendo, mas daqui a pouco você vai ver. Você vai ver, você vai sentir, você vai apalpar, você vai viver. E não vai nem ter como você esconder, porque vai ficar tudo explícito. Deus manda dizer para você, o que eu estou trazendo é definitivo. O que eu estou trazendo é concreto. Porque o nosso Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus não vai te dar nada meia boca, não existe isso. Daí é coisa de Satanás. O que Deus vai fazer é completo, é perfeito. O que Deus vai fazer vai ser além das tuas expectativas. Então vai ser assim, tão glorioso para você quanto para outra parte. Vai ser tão emocionante para você quanto para outra parte. O que você precisa fazer agora é só confiar, tá? Então prepare o teu coração porque vai haver uma mudança radical na sua vida sentimental e vai ser por esses dias. E você precisa crer no que Deus está te entregando. Então não desanime do processo. Não desanime das propostas de Deus, não desanime
do projeto que Deus colocou nas suas mãos, porque vai se realizar, vai acontecer. E é isso que Deus tem para te entregar. Então toma posse dessa palavra, já fica com seu coração alegre, porque tem novidade de Deus chegando para você. E você precisa tomar posse daquilo que é seu. Você não pode deixar, sabe, a Deus dará, né? Porque Deus não faz isso, ele toma conta daquilo que é seu, mas você também não pode, né? Um dito popular, né? Ah, vou deixar, Deus dará. Não é assim. Não abra mão para você não se arrepender depois, tá? Deus está blindando você e blindando a sua vida com essa pessoa de toda a inveja. Porque na hora que você tomar posse aí do seu milagre, os invejosos vão se levantar. Mas não tenha medo, caminhe na segurança. Você não vai nem sentir, você não vai nem tremer, você não vai nem sentir um calafrio, nada. Porque Deus não vai deixar a inveja atrapalhar a sua felicidade. Já sofreu demais, agora é hora de ser feliz. Então, na hora que a felicidade chega, Deus também não vai deixar uma estrutura fragilizada. Deus vai te dar todo um suporte, tanto para você quanto para outra pessoa, e nada disso vai chegar perto. Nenhuma energia de inveja, nada vai atrapalhar. Mas que os invejosos vão ficar alvoroçados, vão. Mas deixa agora morder a língua. Falaram que não ia acontecer, falaram que você era louco, que você era louca, e agora vão ter que ver você de pós de vitória. Já está acontecendo, hein? Então se posicione como tal. Não deixe Satanás confundir seus sentimentos, tá? E não retroceda no processo. Continue em frente, porque agora é hora de você viver um momento novo na sua vida sentimental. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.